Oi, pessoal, começando mais uma semana aqui, o site Roberta Jungmann sempre com vocês e começando também outubro. E o mês de outubro, claro, não poderia deixar de ser diferente. A gente tem que tratar de um assunto que é um assunto de todos nós, não só das mulheres, é de toda a sociedade, é o câncer de mama. Outubro Rosa está aí para alertar sobre esse assunto, sobre esta questão tão importante para a sociedade, que é o câncer de mama. E a gente vai tratar desse assunto hoje com uma especialista muito conhecida, muito renomada na nossa sociedade, que já está entre nós, doutora Marina Ávila. Antes eu queria mais uma vez agradecer a Copergás, a Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco, que nos proporciona essa live toda semana para poder tratar de um assunto muito sério, que é o câncer de mama, e Outubro Rosa vem para alertar sobre essa questão. Nós vamos falar sobre esse assunto, espero que vocês estejam aqui participando junto comigo, fazendo perguntas, e eu vou chamar a nossa convidada, a doutora Marina Ávila, mastologista, que já está aqui com a gente. Vou solicitar a presença dela. Já tem muita gente conhecida, Marta Brasileiro, Kátia, Jailson Souza de Carvalho, Rogério, Mariana Queiroga, que está sempre aqui com a gente. Olá, Anjinha. Oi. Boa noite, doutora Marina, linda como sempre. Boa noite, querida. Muito obrigada, não só por esse elogio, mas por uma apresentação tão honrosa. Muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você. E agradeço, e eu queria começar falando um pouco do seu currículo, dizendo um pouco, para quem não conhece, falar um pouco de quem é a doutora Marina Ávila, um pouquinho do currículo, porque sempre é uma apresentação mini, para a gente poder conversar mais e falar mais sobre o assunto em voga, que é o câncer de mama. Tá certo? Joia. Vou falar um pouquinho quem é a doutora Marina Ávila, eu sempre peço um currículozinho mini mesmo. Marina Ávila é mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tem formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e 2 residências médicas em São Paulo. A primeira em ginecologia e obstetrícia, na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. A segunda em mastologia no Hospital Pérola Byton, São Paulo. Atuou na capital de São Paulo até 2011, bem pouco tempo, né? Quando retornou ao Recife, e hoje nos abrilhanta com o seu profissionalismo e sua beleza também, que a gente não pode dizer que ela é linda, né? Muito bonita, uma grande profissional. Grande profissional, realmente eu tive a oportunidade de já estar com a doutora Marina Ávila no consultório. Ela realmente é uma grande profissional, uma pessoa da maior confiança e de grande capacidade, realmente. Doutora Marina Ávila, eu gostaria de começar perguntando assim, a pergunta do beabá, certo? Que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem vontade de fazer, mas acaba ficando meio constrangido, porque acha, vou perguntar isso, é tão bobo, né? Mas quais são os principais fatores que causam o câncer de mama? Nenhuma pergunta é boba de forma alguma, não é, Roberta? Eu acho que é um assunto tão em voga. Nesse mês a gente nem se fala, né? Eu acho que a gente respira os cuidados em relação à mama, o câncer de mama, as formas de se prevenir. Eu acho legal quando a gente divide que existem fatores que são modificáveis, que influenciam no surgimento do câncer, e outros que não são modificáveis. Então, tem coisas que a gente que influenciam no surgimento do câncer que a gente pode interferir, outras não. Algumas das coisas que a gente não pode interferir, o sexo feminino é o principal fator de risco, né? As mulheres têm uma chance infinitamente maior do que o homem de ter um câncer de mama. Para você ter uma ideia, a cada 100 casos diagnosticados de câncer, um só é do sexo masculino. Então, ser do sexo feminino já é um fator de risco que a gente não consegue mexer. Idade... Só um minutinho. Existe câncer de mama em homem, né? Que eu já ouvi falar nesses casos. Sim, também existe. É responsável por 1% dos cânceres de mama. Então,
Se 100 pessoas são diagnosticadas, uma vai ser um homem. Existe, mas é raro e, em geral, está muito relacionado a uma predisposição, uma mutação genética no homem, um defeito genético que se nasce ou se herda. Mas existe sim. O homem, ele não tem indicação de fazer nenhum exame de rotina, frequentar o mastologista, nessa intenção, né, com essa preocupação, como existe a preocupação para a próstata. Eu acho que eu diria que o câncer de próstata para o homem é o câncer de mama para a gente. Inclusive, a quantidade de tumores é bem semelhante. Mas se o homem sente um nódulo no seio, né, na mama, ele precisa ir no mastologista e investigar e afastar aquela possibilidade que, na verdade, na maioria das vezes, não vai ser um câncer. Mas é preciso estar atento também a esse surgimento de um nódulo. Bom, mas esses são os fatores aí, alguns dos fatores não modificáveis, né? A idade que a gente menstrua, se a gente menstrua muito cedo e se a gente entra na menopausa muito tarde, ou seja, a gente passa um período longo da nossa vida sob um efeito hormonal, a gente também tem uma chance um pouco maior de desenvolver um câncer de mama. Isso são fatores que a gente não consegue interferir. Existem outros que a gente consegue interferir, que aumentam as nossas chances de ter um câncer. A obesidade é um deles, o sedentarismo, o excesso de álcool, o uso de cigarro. Tudo isso influencia no surgimento do câncer. É uma doença que a gente diz que é multifatorial. Não é uma coisa só que influencia. Certo. O estresse, porque todo mundo fala que evitar estresse também seria bom para evitar o câncer, não só o câncer de mama, quanto também outros tipos de cânceres. Aí eu queria saber como evitar o estresse nos dias de hoje, em que a gente vive sob estresse, e especialmente num momento como esse, com a pandemia, e está todo mundo meio que sob estresse. É uma pergunta difícil, viu? A gente descobrir como maneja o estresse. O manejo do estresse está, sem dúvida alguma, dentro de um estilo de vida saudável, né? O difícil é a gente conseguir controlar, né? Identificar, talvez, seja o primeiro passo, porque é muito complicado. Hoje eu atendi uma mulher muito bem sucedida, que eu tratei um câncer de mama, e ela é recorrente isso no consultório, viu, Roberta? Ela vivia no nível de estresse que ela mesma não identificava, pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, normalmente. E aí, isso deve ter contribuído para o surgimento. É difícil a gente fazer essa correlação exata, certo? Porque estresse é difícil de quantificar. O que é muito estressante para mim pode não ser muito estressante para você e vice-versa. Então, é muito difícil a gente conseguir relacionar diretamente o surgimento do câncer a um estresse, seja ele crônico ou agudo. Mas a gente sabe bem que o estresse diminui nossa imunidade. Tudo que diminui nossa imunidade pode nos ajudar, né, pode ajudar a uma falha no corpo de reconhecer células alteradas e isso influencia no surgimento do câncer. Como a gente vai manejar? Bom, existem algumas estratégias, né? Além de um acompanhamento psicoterápico quando é necessário, mas existem algumas estratégias de mindfulness, de meditação, que são técnicas comprovadamente eficazes e indicadas tanto para pacientes que estão em tratamento de câncer, mas para os pacientes que estão por um período, né, sendo submetidas a um período estressante. Então, existem algumas estratégias, sim, e eu acho que parte, primeiro de tudo, da gente identificar que a gente está passando por um período estressante. Agora, doutora, eu queria saber com relação ao uso de anticoncepcional. Existe muito preconceito em relação ao anticoncepcional. Eu mesma passei por isso, que anticoncepcional, como eu sou uma paciente de risco, porque depois eu quero falar sobre isso, paciente de risco. Se anticoncepcional pode causar o câncer de mama, e tem é mito ou é realidade?
Até pouco tempo, até 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente não tinha uma informação muito embasada em relação aos anticoncepcionais atuais, que são os considerados de baixa dose, certo? A gente tinha muito a ideia dos anticoncepcionais mais antigos, que tinham dosagens de hormonais muito elevadas, mas a gente não tinha uma informação robusta sobre os anticoncepcionais mais modernos, incluindo o dispositivo intrauterino que tem hormônio, né? O conhecido pelo Mirena. Mas surgiu um estudo bem grande, só que não foi um estudo brasileiro, um estudo europeu, em que se avaliou uma quantidade enorme de pacientes que usavam anticoncepcional. Nesse estudo, existia um aumento na incidência do câncer de mama, sim, em usuárias de anticoncepcionais. Esse aumento, no estudo, foi em torno de 30% para um grupo que teve mais aumento. Mas quando a gente compara o risco absoluto ao longo da vida, esse valor ele não se torna tão significante, certo? E alguns detalhes chamaram a atenção nesse estudo em especial, é nele que a gente tem se baseado recentemente. As pacientes que usam por tempo prolongado, por mais de 5 anos, teriam uma situação de um risco um pouco maior. As pacientes com mais idade, após os 35 anos, as pacientes usando um determinado tipo de anticoncepcional, de um hormônio. Mas aí a minha opinião pessoal, certo? O que é que eu acho? Eu acho que a gente banalizou o anticoncepcional bastante, desde que a gente introduziu na nossa vida como mulher, né? Eu fui ginecologista por um período inicial da minha vida e eu me lembro claramente de que a gente prescrevia anticoncepcional para todas as meninas que passavam no consultório e ainda estavam pensando em um dia ter uma relação sexual. Se prescreveu muito e ainda se prescreve anticoncepcional para vários outros tipos de efeito, não de contracepção, para acne, ou para regular o ciclo Exatamente. menstrual, ou para várias outras coisas. Então, o que é que acontece? O anticoncepcional, que foi um benefício para a mulher gigantesco, de uma liberdade sexual enorme, né? Deixa de ser utilizado para o fim que ele deve ser utilizado e passa muitas vezes a ser utilizado para um efeito estético. Eu acho que esse tipo de uso do anticoncepcional, esse não deveria mais existir. Porque aquela menina que você prescreve aos 13 anos, por algum motivo adverso desses, né, algum motivo secundário desses, ela vai utilizar anticoncepcional por 20, 30 anos de vida, se ela for utilizar até ela entrar na menopausa. Eu acho que os malefícios são até poucos de se utilizar um comprimido, seja ele qual for, diariamente, a vida inteira, né? Então, Entendi. eu acho que é essa avaliação que precisa ser feita. Eles não são demonizados de forma alguma. Existem indicações precisas, por exemplo, uma adolescente que muitas vezes não consegue que o parceiro use preservativo ou se previna de outra forma, para essa adolescente, muitas vezes o anticoncepcional vai ser a melhor escolha de método contraceptivo e ela vai usar por um período e ela vai programar, quando estiver com um parceiro, um outro método não hormonal. Então, assim, aumenta-se sim discretamente a chance de ter um câncer de mama com o uso prolongado do anticoncepcional, mas eu acho que a gente tem que pensar não só na mama, mas no corpo inteiro, recebendo anos, décadas, né? De hormônio. 2, 3, de uma medicação artificial, né? Eu penso hoje que deve ser ponderado o uso e deve ser indicado quando necessário. Ok. Perguntaram aqui, Marta Barbosa perguntou, que a gente sempre dá preferência aos nossos seguidores as perguntas. Aí quando perguntam, eu vou perguntar para não perder. Ela perguntou se essas doses de hormônio que a gente toma via adesivos, se isso pode causar câncer de mama. Aí a gente sempre dá preferência. Perguntaram aqui, eu vou lá e passo uma pergunta de seguidor, porque ele está aqui nos acompanhando, e a gente tem que dar sempre vez a quem está nos acompanhando aqui, tá certo? Aí ela perguntou sobre essa questão da dose hormonal que a gente toma por adesivo. Se isso pode causar câncer de mama. Marta é uma querida, um beijo para você, viu, Marta?
Bom, se ela está falando na reposição pós-menopausa, na terapia de reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal ela pode ser por várias vias, certo? Transdérmica, quando a gente passa aquele cremezinho na pele, ela pode ser oral, ela pode ser pelo adesivo. Então, a via de administração modifica um pouco o que o fígado vai sofrer, digamos assim. Porque quando a gente toma um comprimido, normalmente existem duas passagens hepáticas. Então, o fígado sofre um pouquinho mais quando a gente usa a via oral para os remédios, certo? Mas em relação à quantidade de hormônio, ou ao hormônio relacionado ao câncer de mama, a via, se é transdérmica, ou se é com adesivo, ou se é oral, elas são muito semelhantes. A reposição hormonal, ela é um método utilizado há anos, tem seus benefícios, ela aumenta discretamente também a chance de um câncer de mama. Existem vários estudos falando sobre a reposição hormonal na pós-menopausa. Existe uma contraindicação absoluta, que é o câncer de mama prévio na paciente. Então, nessas pacientes, a gente realmente procura evitar a reposição hormonal. Mas, por quanto tempo é seguro utilizar? Qual a dose que a gente deve utilizar com total segurança? Qual tipo de hormônio que a gente deve utilizar? Para mim, Roberta, essa briga vai durar ainda vários anos, viu? Pois A é. gente... Aí eu vou falar do meu caso, que é específico. Eu já fui, né, para você. Eu vou falar você, porque ela é muito nova. É Aí você mesmo. eu vou falar você, não vou falar a senhora. Que eu sempre trato, às vezes, quando a pessoa é mais velha aqui. A gente foi e chegamos nessa conclusão. Eu vou falar do meu caso, porque eu me sinto mais confortável, que pode ser a pergunta que muita gente quer falar. Eu tenho um histórico grande na minha família, que é de câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama, faleceu de câncer de mama, e eu tenho muitas tias, muita gente, muitos parentes que tiveram câncer de mama, parentes próximos. Então, eu não quero fazer a reposição hormonal, a gente ficou nessa briga, não foi, doutora Marina? Faz, não faz? Então, eu quero expor o meu caso, que aí eu me sinto confortável, que talvez você possa dizer em relação a outras pessoas. A gente acabou resolvendo não fazer por conta do risco. De uma opção. Então, foi uma opção. A gente decidiu, não vamos fazer porque pode realmente acontecer. Então, quem tem esse fator de risco? Vamos explicar sobre isso. Quem tem esse fator de risco maior não deve fazer ou optar por não fazer. Eu queria que você explicasse isso. E quem são essas pessoas que têm um fator de risco para não fazer a reposição hormonal ou se conversar bastante com o seu médico sobre isso? Porque às vezes a pessoa não sabe que tem esse fator, né? Quem seriam essas pessoas? Como eu falei um pouquinho antes, a única contraindicação absoluta, digamos assim, em relação à mama, é uma história pessoal do câncer de mama, né? A gente conversou bastante, foi bom você trazer essa história, porque muitas vezes a história é muito parecida de muita gente. A prescrição da terapia de reposição hormonal, ela precisa ser muito individualizada. Primeiro, existem pacientes que têm um risco aumentado, existem pacientes que têm indicação de uma investigação genética, inclusive. A gente conversou bastante sobre isso, que é o seu caso. A gente primeiro precisa fazer bem essa investigação, precisa afastar esse risco, precisa quantificar esse risco. E aí tem uma coisa bem interessante, viu, Roberta? Às vezes a gente deposita na reposição hormonal a salvação para a nossa vida, né? O nosso corpo, a nossa libido, o envelhecimento, a longevidade. E às vezes as pacientes chegam no consultório querendo fazer uma reposição hormonal, normalmente no consultório do ginecologista, mas elas não praticam atividade física, elas não se alimentam de forma regular, elas estão acima do peso, elas fumam muitas vezes. Então, para mim, é muito diferente uma paciente que tem vários fatores de risco, ela está acumulando fatores de risco ali, e ela vai incluir naquilo dali a reposição hormonal, né? Primeiro,
precisa controlar todo o resto para poder depois avaliar essa possibilidade da reposição hormonal. Histórico familiar, por si só, ele não é contraindicação ao uso de reposição hormonal. A paciente que tem um histórico familiar importante, ela tem um risco maior, se a gente coloca, existem os modelos de risco para se avaliar isso, se a gente coloca nesse modelo de risco, o uso é como se o uso da reposição hormonal não subisse ainda mais esse risco. Agora, é sempre uma indicação individualizada. A gente chegou nesse acordo na nossa consulta, porque você tinha passado algumas vezes, já tinham prescrito para você algumas vezes e você nunca se sentiu segura para utilizar. E aí, Roberta fez uma coisa que eu queria que toda paciente fizesse. Roberta corrigiu muitos hábitos. Ela emagreceu bastante, ela reduziu bastante as chances de ter o câncer de mama dela depois dessa mudança, assim, dessa virada de chave na vida dela. E aí isso fez com que se melhorasse bastante também vários outros sintomas climatéricos, né? E aí a gente começa a pesar, poxa, será que eu preciso daquela reposição? É o meu caso? Não é o meu caso? Será que aquilo dali vai pesar se eventualmente surgir um câncer de mama? Será que eu vou me questionar porque eu usei aquilo dali? A cabeça é algo que eu prezo demais. Então, não adianta fazer o uso de reposição hormonal se a gente está fazendo uso de reposição hormonal com medo, né? Porque aquilo ali vai acabar fazendo mais mal do que bem. Eu posso falar para você de vários e vários estudos dizendo que é seguro, mas se aquilo dali é motivo de angústia, para mim já não é uma boa indicação. Agora, eu queria saber com relação ao caso Angelina Jolie. Ao tão caso, santa distração que ela teve câncer de mama, ela disse, não aconselho. Eu queria saber com relação ao caso Angelina Jolie. Então, a pessoa, ela tem um histórico de câncer de mama na família, ela tem um histórico de câncer na família, e ela vai preventivamente, tira o seio, depois tem uma pergunta aqui, mas depois aí a gente vai. Agora, já que eu estou no meio dessa pergunta. Tira o seio, tira o ovário, tira o útero, tira tudo. O que a senhora... vou chamar de senhora. O que você acha dessa ideia? Eu vou tirar para não ter. Como é que é? A Angelina, coitada, ela foi bem recriminada, né, na época que ela fez a cirurgia. E foi uma pergunta super interessante, Roberta, porque ela tornou essa cirurgia bem conhecida, mas a cirurgia existe há muito mais tempo do que isso. A Angelina Jolie, ela descobriu uma mutação genética. Existem pacientes que nascem com defeitos genéticos. A mãe da Angelina Jolie teve um câncer de mama primeiro e depois ela veio a falecer de um câncer de ovário. Existirem dois tipos de tumores numa mesma mulher, numa mesma paciente, sem que existam necessariamente uma relação entre os dois, já é um fator da gente investigar geneticamente aquela pessoa. A mãe da Angelina Jolie foi investigada e ela descobriu uma mutação no gene chamado BRCA1, que traz uma chance para a paciente, um defeito, né, genético, e traz uma chance para a paciente em torno de 80% de ter câncer de mama ao longo da vida. As mulheres na população geral têm em torno de 10% de chance. Então, a Angelina Jolie, até ela chegar aos 70 anos, mais ou menos, ela teria muito mais chances de desenvolver um câncer de mama do que qualquer outro, do que não desenvolver, né? E não é só isso. Na verdade, esses tumores, eles são tumores normalmente muito agressivos, em que a gente encontra no estadio já mais avançado. Então, para essas pacientes em especial mutadas, não são todas as mutações. A gente conhece hoje muito mais do que o BRCA. Mas não são todas as mutações que fazem com que o mastologista ofereça uma cirurgia como a cirurgia de Angelina Jolie, que é uma cirurgia que se faz hoje esvaziando a mama, né, deixando oca, digamos assim, a mama e colocando uma prótese ali. Essa é uma cirurgia que tenta salvar vidas, né?
tenta evitar um câncer agressivo e tem uma indicação precisa. Não é uma cirurgia estética de forma alguma. O Heráclito entrou aí. Eu tô com a roupa dele que ele me deu, eu tudo rosa, só para poder lhe receber aqui, tá Eita, vendo? eu Ó, só para queria, lhe hein? Devia receber. ter Você ganhado nem botou também. rosa, tá vendo? Eu achei que você ia botar rosa. Menina, eu É, cheguei tão rápido do consultório que eu tive medo de não dar tempo. deixa eu perguntar uma coisa. Ela fez não só mastectomia, mas ela fez também esterectomia, né? Ela fez os dois. Isso. Ela tinha a prole constituída, né? Ela já tinha os filhos que ela queria ter tido. O BRCA1, ele não dá só um aumento na chance do câncer de mama, ele também Peraí, dá um aumento. traduz aqui para os pobres leigos o que é BRCA1, que eu não sei o que é isso. É uma sigla que quer dizer a Breast Cancer and Ovarian. É uma sigla, ela relaciona ao câncer de mama. É um gene. E Hum. todos nós temos esses genes no nosso genoma, certo? E em alguns casos, esse gene está alterado, mutado, como a gente chama. Quando esse gene está mutado, existem determinadas alterações nesse gene que a gente já conhece e que aumentam a chance da paciente ter um câncer de mama e de ovário e numa proporção menor de pâncreas, de alguns órgãos específicos. Esse foi o primeiro gene que a gente descobriu em relação a esse mundo que é a oncogenética. A gente vem ao longo dos anos, Roberto, identificando algumas mutações e se antecipando, digamos assim, a doença, certo? É uma forma de se antecipar a doença porque a gente já sabe daquela predisposição. Então, famílias que têm muitos casos de câncer, muitas vezes muitos casos de câncer de mama, mas de alguns outros tipos também, são famílias que a gente tem que investigar. Muitas vezes é muito comum você ver de um lado do pai, por exemplo, tem vários casos de câncer e o lado da mãe ninguém tem. Tem alguma coisa esquisita naquela família ali do lado do pai que as pessoas todas morrem de câncer. Então, hoje a gente consegue investigar bem isso daí e a gente ainda conhece muito pouco, mas já conhece muito mais do que a gente conhecia. No caso do BRCA em especial, existe a indicação também da oforectomia, de retirar os ovários. São pacientes que também têm uma chance maior de ter câncer de ovário e por isso existe a indicação. Normalmente a indicação é quando a paciente já tem os filhos que quer ter. Normalmente a indicação, ela não é numa idade jovem. Então, Angelina Jolie, ela diagnosticou a mutação quando ela já estava em uma situação de também fazer Poder aquela fazer. cirurgia. Isso, exato. Agora, a gente não vê com frequência se falar disso, de pedir a coisa do DNA. É uma coisa muito nova. A gente sempre ouve falar, né, em relação a fazer o autoexame. É uma coisa que eu queria perguntar muito sobre isso. Porque o autoexame é uma coisa tão difícil de se fazer. Eu mesma não sei fazer o toque para saber se eu estou com um nódulo aí, um nódulo. Eu acho que essa coisa do autoexame já ficou para trás. Eu gosto mais da palavra assim, autoconhecimento. É muito comum essa queixa sua de que muitas vezes a paciente chega no consultório e faz assim, olha, eu não entendo nada, eu fico logo nervosa e eu não faço. Por conta disso, eu não faço. O autoexame, uma vez por mês, logo após a menstruação, ou uma vez por mês, como toda paciente, quando a paciente não tem mais menstruação, né, menopausada, eu acho difícil muita paciente fazer. O que eu acho que acontece, que deve acontecer sempre, Roberta, é que a gente se toca. A gente toma banho, a gente passa a mão na mama. Se aparece um nódulo na sua barriga, você vai perceber. Se aparece um nódulo no seu braço, você vai perceber. Se aparecer um nódulo esquisito, estranho no seu seio, você vai perceber, Eu desde acho que que é ele isso. Quando seja ele aparece, isso. aí você já apareceu. Agora, É, ninguém fica antes. Lá, fazer aquele negocinho que aparece na televisão. Tititi, aqui, aqui, aqui. Ninguém fica, a não ser que apareça. esses panfletos com várias, né, formas de explicar, levanta o braço, faça com a outra mão, dedilhe de um lado, dedilhe do outro. Eu normalmente oriento minhas pacientes, se conheça, se olhe no espelho,
passe a mão nas suas mamas. Você vai sentir o que for superficial, porque o que está lá para dentro e é pequeno, a gente não sente, a gente vê em exame. Você vai sentir o que for grande. Se você faz seus exames, se você faz um acompanhamento médico bem feito, você não vai sentir algo muito grande. É Tanta improvável. distração, disse minha filha, eu ficava demais. Eu digo, realmente, então ela, graças a Deus, descobriu no começo, porque eu não, eu acho que realmente a pessoa, no normal, não fica fazendo aquele negócio que manda, tucu, 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 que pega aqui no dedo de baixo, principalmente nessa área da axila, a gente não fica fazendo isso. No geral, né? Eu acredito que não. O que eu acho é que a gente. O autoexame ele não pode ser estressante, certo, Roberta? Eu acho assim. Se você se conhece, você vai perceber uma normalidade, né? E a gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo. Marina Então, Moura tá morrendo de rir, tucu, tucu, tucu. Mas você não fica assim, né? Tá, 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 tá. é Não é difícil, é verdade. difícil. E aí, muitas vezes, a paciente desiste de se tocar, de uma forma geral, assim, não quero mais, nem olho, não encosto na minha mama. Veja, o autoexame, ele não substitui o exame clínico do médico. Você não tem que saber se examinar como eu te examino. Né? Isso não é para ser um peso na sua vida, né? Você precisa, o autoexame não substitui a ida no médico, não substitui o exame físico do mastologista. Não é para ser um motivo de estresse, né? Eu tenho uma paciente que ela fazia o autoexame, aquele do panfleto inteiro, diariamente. Ave Maria. Veja, não tem nenhuma condição de se manter emocionalmente sadia Ficou dessa a forma, neurose. né? Olha, perguntaram Exato. aqui se tem uma outra forma de se fazer a mamografia, que aquele exame é terrível. Realmente é terrível, mas só tem essa forma. A mamografia a gente poderia passar uma live falando nela, né? Porque são Por várias quê? dúvidas, né? Mas Mas assim, assim, a qual é a mamografia, regularidade da mamografia? A partir de que idade a gente tem que fazer a mamografia? Porque existe essa. Como eu sou uma paciente, vamos dizer, de alto risco, vou falar o meu caso aqui, porque eu fico tranquila. Eu faço o meu médico, que era de outra escola, que ele já faleceu, posso falar dele assim, doutor Jaime, que todo mundo sabe quem é, né? E ele pedia desde 20 anos, que ele dizia, como minha mãe teve câncer de mama, eu tinha que fazer desde os 20 anos. Mas tem gente que advoga desde os 40, gente desde os 30. A gente não só ultrassom. Então, eu queria sua opinião sobre isso. A partir de que idade a gente deve fazer a mamografia, o ultrassom e a ressonância? vamos dividir um pouquinho, deixa a gente falar da população sem o alto risco, né? Porque é a maioria, com certeza. A população que está fora dessa população de alto risco, a mulher normal, ela deve iniciar o rastreio mamográfico, que é a mamografia. Quando a gente fala mamografia de rastreamento, a gente está falando em a paciente que se submete a um exame e não está sentindo nada na mama, não tem nenhum caroço, não tem nada no seio evidente que ela está precisando investigar. Essa é uma mamografia investigativa, digamos assim, a gente chama de mamografia diagnóstica. Não é essa mamografia que estamos falando. A mamografia de rastreio, que a gente submete a população a fazer, né, que a gente convida a mulher a fazer, ela deve se iniciar aos 40 anos e ela, pelas sociedades, hoje tem um prazo mínimo, digamos assim, de 74 anos. Então, seria entre os 40 e os 74. Essa idade de término da mamografia, ela é uma grande interrogação, porque as mulheres estão vivendo muito mais. Então, a gente tem que avaliar no final da vida se aquela senhora, jovem senhora aos 74, se ela ainda vai viver mais 10 anos, ela ainda vai continuar fazendo o rastreio mamográfico. E por que a gente fala tanto na mamografia? Porque a mamografia foi o único exame que diminuiu a mortalidade do câncer de mama. Quando a gente faz mamografia, como é que a gente descobre isso? A gente pega um grupo de mulheres que fazem mamografia de rastreio, né, esse exame que a gente faz sem sentir nada, e a gente separa no outro grupo mulheres que não fazem mamografia, que ficam esperando sentir uma alteração para poder fazer o exame.
esse grupo que faz essa mamografia de rastreio de rotina morre 30% menos de câncer de mama. Então, é por isso que a mamografia é tão importante. Agora E estão por que que... perguntando, o ideal é de 6 em 6 meses ou de ano em ano? Não. Não existe nenhum guideline, nem europeu, nem americano, nem brasileiro, que oriente a mamografia ser semestral, certo? A mamografia é um exame anual. Inclusive, o SUS recomenda a mamografia bianual, né? Esse é um outro lado aí, porque a saúde pública é, infelizmente, um pouco diferente da saúde privada, né? Mas se você... a dúvida seria entre anual ou bianual. A gente recomenda anual pela Sociedade de Mastologia, de Radiologia, enfim, é anual, mas nunca semestral. Você até pode fazer excepcionalmente mamografia semestral se o teu médico mastologista está acompanhando algo que ele só consegue ver na mamografia. E aí você vai passar um período curto da vida fazendo semestral, mas um Tá período muito respondido, curto. Juliana. Obrigada. Vamos lá. Ela dizia que eu faço 6 meses por causa de casos de família. Pronto, aí seu caso é específico, igual, né? Cada um tem sua história. Pronto, lá. Aí, fibra de... Não, vamos voltar lá para a história da mamografia. É porque estão perguntando, aí eu fico com medo de perder. Você me fez uma pergunta aí do alto risco, foi bom porque ela comentou sobre isso. As pacientes que têm um histórico forte familiar, ou as pacientes que são mutadas para aquele BRCA lá, elas têm um rastreio diferente, certo? Porque a chance de ter câncer é bem maior, e aí a gente precisa acompanhar essas pacientes um pouco mais cedo. Não se inicia mamografia antes dos 30 anos, não existe essa recomendação, mas muitas vezes essas pacientes vão iniciar o rastreio com ressonância a partir dos 25 anos. A ressonância também é anual, assim como a mamografia também é anual. A gente pode fazer exames semestrais, mas não são a mamografia e a ressonância, muitas vezes é o ultrassom. Esse acompanhamento de pacientes de alto risco, Roberta, ele é um acompanhamento muito intenso, você sabe disso, e ele é um acompanhamento especial, não é para a maioria da população, porque senão vira uma loucura a gente fazer exames dessa forma, de forma tão intensa. Eu sei que sou uma paciente de alto risco, porque meu médico me disse. Agora, como é que uma pessoa vai saber que ela é uma paciente de alto risco? Se a mãe teve câncer de mama, é um fator, né? Outro fator é se ela for obesa, é isso? Não. Quando a gente fala em pacientes de alto risco, a gente está falando em pacientes com histórico familiar, certo? Então é esse o paciente de alto risco. A paciente de alto risco são pacientes que normalmente tiveram um parente de primeiro grau, mãe, irmã, filha, né, com câncer de mama. As pacientes de alto risco são pacientes que precisaram irradiar a região do tórax mais jovens. Então, antes dos 30 anos, se você precisou fazer um tratamento normalmente oncológico com radioterapia no tórax, isso vai afetar a tua mama no futuro, você tem uma chance maior de ter o câncer. Mesmo as pacientes que têm um histórico familiar de um parente de primeiro grau, os riscos não é simplesmente assim, alto risco, baixo risco. Os riscos são estratificados, então nem sempre você está lá naquela categoria do altíssimo risco de pacientes mutadas com BRCA, por exemplo, certo? Às vezes você tem um histórico familiar, ele não é tão exuberante, e você precisa passar no mastologista. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, ou você tem mais de um parente de segundo grau, duas tias, né? Minha avó e minha tia, procure um mastologista, passe numa consulta. Ele vai individualizar o seu acompanhamento e ele vai poder te explicar direitinho se você faz parte desse grupo de alto risco ou não. O que não dá é ficar acompanhando com alguns casos de câncer de mama na família e a gente ficar acompanhando como uma pessoa que não tem nenhum caso. Entendi. Agora, perguntaram aqui sobre... Então, o ultrassom só resolve 6 em 6 meses ou ano a ano? Ano a ano. Quem tem menos de 40 anos? Quem tem menos de 40 anos e não tem, né, esses fatores de risco, o ultrassom provavelmente vai ser anual, a não ser que exista algo, alguma alteração que é acompanhado
e será feito semestral. Mas para uma paciente que tem a mama normal, não precisa fazer acompanhamento semestral, não. Agora, perguntaram aqui sobre o BRCA, que queria fazer o BRCA, eu perdi a pergunta. Ó, qual exame detecta esse tal BRCA? Ela já perguntou Esse várias vezes. BRCA, veja só, vamos falar na parte genética do câncer de mama, a gente só consegue diagnosticar uma mutação em 10 a 15% de todos os tumores de mama, certo? Então, vamos pensar que a imensa maioria dos tumores de mama, a gente não vai encontrar nada genético, pelo menos com o que a gente conhece até hoje em dia. Então, qualquer pessoa pode testar o BRCA? Pode. É um exame, você vai pagar pelo exame, é um exame de sangue. A chance de você ser positiva para o BRCA sem um histórico familiar importante, ela é muito, muito baixa. A gente muitas vezes testa pacientes que têm um histórico importante familiar, que a gente acredita que vai vir positivo e não vai. Então, existe a indicação de se fazer um teste. Normalmente você passa no aconselhamento genético com um geneticista e ele vai te dizer, ó, faz, que vale a pena você fazer, você precisa investigar. Ou então, vamos fazer na pessoa que teve o câncer, que seria o ideal. E vamos saber se aquele câncer daquela tua mãe, ela teve relação genética para aí sim você testar ou não. Não é simplesmente vamos fazer um teste e vamos ver no que dá. Porque muitas vezes você não vai saber o que fazer com aquele resultado. Entendi. Aí estão perguntando aqui, quando há indicação cirúrgica para um nódulo benigno? A indicação cirúrgica para um nódulo benigno, se eu tivesse que resumir numa frase, é quando a gente suspeita que ele não é benigno. Então, na imensa maioria das vezes, a cirurgia para um nódulo benigno da mama, ela pode ser evitada. Ela é uma exceção. Se, eventualmente, eu suspeito que aquele nódulo não é benigno, se ele está cresceu muito num controle e eu preciso analisá-lo por completo, ou se eu acho realmente que ele é benigno, mas ele não para de crescer, ele continua crescendo, existe a indicação. Mas é uma exceção, realmente. A gente já é bem tranquilo em relação a nódulos benignos, comprovadamente, acompanhados. E a gente não é para ser um motivo de estresse. Principalmente o principal nódulo benigno que a gente conhece bem, que é o fibroadenoma. Então, o que é fibroadenoma? É um carocinho que chega lá e fica por ali, mas não tem problema nenhum, é isso? Traduzindo para traduzindo. Porque traduzindo. Não deixa, pelo amor de Deus, não. O doutor Sábio deve estar aí junto, que eu estou está olhando para ele. O doutor Sábio deve estar aí. Deus. Eu quero saber, porque tem que traduzir para a gente que é leigo, que não entende. É aquele carocinho que chega ali e a pessoa fica morrendo de medo, mas não é nada. Igual, você vai conviver com ele ali na sua vidinha. É isso? Existem 3 principais alterações no seio, certo? Que a gente, quando faz exames, a gente está procurando. Uma delas, a gente basicamente só vê pela mamografia, e elas são super importantes, chamam de microcalcificações. A gente suspeita ou não daqueles pontinhos que são, algumas vezes, o momento mais inicial do câncer de mama. Eles aparecem na mamografia, daí mais um motivo da mamografia ser importante, porque nesse estágio, nesse momento bem inicial, o ultrassom não vai identificar nada. Mas a gente vê no ultrassom 2 outras alterações, que aí a gente vai chegar no fibroadenoma, que são os cistos e os nódulos. Cistos são bolinhas com água. Eu não dou nenhuma bola para bolinha com água. Cisto simples. Ele não interessa quantos existam, que tamanho eles estão, eles são sempre benignos. Nódulos que são bolinhas de massa que podem ser benignos ou podem ser malignos. Como é que a gente sabe disso? A gente suspeita olhando para a carinha do nódulo. A gente olha se os nódulos são regulares, o contorno, como ele é por dentro. E a partir daí, a gente dá umas notas, o radiologista lá que está fazendo o ultrassom, normalmente dá umas notas, que é o que a gente chama de BIRADS. Todo exame de ultrassom, de mamografia, vai vir uma nota no final. É preciso vir essa nota. Ave Maria, já me dá nervoso só de falar. E aí, aquilo dali é sempre em relação à suspeita de ser câncer ou de não ser câncer. O fibroadenoma é um nódulo de característica completamente benigna, ele é redondinho, parece um ovinho deitado.
E normalmente a gente descobre fazendo um ultrassom ou na mamografia, às vezes se biopsia para confirmar que é um fibroadenoma, outras tantas vezes não há necessidade da biópsia e é o seu amigo do peito. A gente não precisa se preocupar com fibroadenoma, principalmente um fibroadenoma antigo e estável. Não é motivo, a gente não fica acompanhando, esperando que ele vire alguma coisa. Isso é uma coisa importante da gente dizer. Porque às vezes a gente faz um acompanhamento por um tempo para saber se aquele nódulo está crescendo ou não, né? Se eu posso deixar lá na mama tranquilamente e a paciente acredita que eu estou esperando ele virar algo. Olha, E já não tem é tanta bem por aí. pergunta aqui que eu tô louca, já tô louca, porque tem perguntas sobre. E eu tô preocupada que tem 15 minutos só, a gente tem que correr. Oh, meu Deus, Primeira tem. coisa, vamos lá. Aí estão perguntando aqui, qual é a nota perigosa que podem dar lá Nos como é o nome? exames, no BIRAD. Na ultrassonografia. Aí perguntaram qual é o tipo de câncer mais perigoso para a mulher. As notas elas variam de 0 a 6, certo? Vamos esquecer o 0 e o 6, porque o 6 já é um diagnóstico de câncer, é uma paciente que já fez a biópsia, inclusive, e o 0 é um exame inconclusivo, um exame que precisa de um outro exame adicional, certo? Do 1 para o 5, existe uma graduação em relação à suspeita, sendo o 5 uma chance muito alta de ser um câncer. A gente biopsia para confirmar o câncer. E o 3, o 1 e o 2 são exames normais, benignos completamente. O 3, um resultado muito provavelmente benigno, quando a gente biopsia, se precisar, aí entra o fibroadenoma nesse 3. A gente biopsia para confirmar a benignidade, diferente do 5, que eu confirmo a malignidade. E o 4 entra num limbo grande Que só o médico vai entre dizer. uma chance muito baixa e uma chance muito alta de ser algo. Então, o teu médico tem que avaliar essa categoria. Aliás, a partir do 3, viu, Roberta? Eu acho que vale uma consulta no mastologista para que ele veja as imagens, para que ele veja se ele concorda com aquela categoria 3 ou não, para que ele decida se você precisa de uma biópsia ou não. Então, a partir do 3, consulte o teu mastologista, apesar de não ser nada perigoso, não ter urgência, mas eu acho que merece sim uma avaliação de um especialista. Em relação ao tipo mais perigoso, né? A gente hoje trata o câncer de mama não exatamente pelo tamanho que a gente descobre, mas sim pelo tipo do tumor. A gente entende hoje que o câncer de mama são várias doenças com um nome só, certo? Então, é possível ter um câncer de mama que a paciente guardou com ela ali. Normalmente as idosas não mostram, né? Tem medo, tem vergonha, mas que ela vem com aquilo dali há alguns anos, não é uma coisa rápida. E aquele tumor é um tumor bonzinho, digamos assim. Existem tumores pequenos que são agressivos, que crescem mais rápido. A gente normalmente descobre isso numa avaliação, na biópsia, que é realizada, numa avaliação chamada imunohistoquímico. É a partir desse exame, hoje, que a gente consegue ter uma ideia mais próxima se a gente precisa correr mais com aquele tratamento ou se a gente precisa, se a gente pode fazer as coisas com mais tranquilidade, porque são tumores de crescimento bem lento. Então, existe realmente uma variedade de câncer de mama. Olha, Helene Albuquerque está perguntando isso há tanto tempo. E o papiloma, que eu não sei nem o que é isso. Eu estou vendo que ela está perguntando aqui, ia saber se você ia me perguntar. O papiloma é um nódulo benigno da mama, só que ele aparece dentro do ducto mamário. Até pouquíssimo tempo atrás, alguns anos atrás, toda vez que a gente encontrava uma imagem sugestiva de um papiloma, a diferença é que o fibroadenoma ele não está dentro do ducto da mama, normalmente. O papiloma ele é um nódulo diferente do fibroadenoma, ele está no canalzinho que leva o leite dentro dele. Ele pode dar aquela secreção que sai, aliás, é a principal causa de saída de secreção a sanguinolenta pelo mamilo, não é o câncer de mama, é o papiloma, que é um nódulo benigno.
Mas a gente investiga e quando está dando sintoma, a gente acaba removendo ele da mama. Não são todos os papilomas que a gente precisa tirar da mama, alguns a gente vai acompanhar, mas a gente precisa de uma biópsia para confirmar se o papiloma tem alguma atipia e, portanto, precisa de uma investigação um pouquinho melhor. Mas é um nódulo benigno também na mama, é um capítulozinho um pouquinho diferente do fibroadenoma. Carcinoma é o que é o maligno, né? Tô perguntando aqui. Carcinoma é a forma científica da gente falar câncer, né? Pronto. Tumor, quando a gente fala em tumor, ele pode ser um tumor benigno. Tumor é sinônimo de nódulo. Então, tumor pode ser benigno ou maligno, nódulo maligno ou benigno, mas câncer ou carcinoma é É sempre a maligno. mesma coisa. Pronto. Quando falou Isso. carcinoma, pode ter certeza, né? Muito esclarecedor também achei. Porque eu mesmo não sabia, agora eu já estou sabendo. Tá vendo como é bom? Que tem que explicar para a gente que é leigo. Para vocês, médicos, é muito normal. Quando eu geralmente entrevisto médico, eu esqueci de falar com você hoje. Eu disse, pelo amor de Deus, use com as palavrinhas que a gente usa. Eu sempre ligo antes. Olha, por favor, não fale uma coisa, fale aulão, viu? Aulão. Também achei. Porque a gente Oh, meu precisa Deus. palavrinhas que a gente não vive nesse universo de vocês, que é uma coisa super normal, tal. Aí esse jargão médico é muito comum entre vocês. Mas Mas entre a gente não é, né? Aí a gente precisa que fale bem aquele linguajarzinho esclareça. da gente, esclareça, para ficar bem, que a gente realmente é leigo. Ela fala com É. tanta segurança e tranquilidade, fala mesmo, é bom isso. Aí eu quero saber o seguinte, a pessoa recebe um diagnóstico, infelizmente, não muito bom, que está com carcinoma, ou como já vou falar bem certo agora, que está com, como eu aprendi o que era FIV, né? Depois que eu aprendi que é FIV, eu não falo mais inseminação, não falo, eu só falo FIV. Depois que eu aprendi com a doutora Renata Falcone, eu só falo FIV. Não falo fertilização in vitro. Olha que maravilha, não falo mais. Aprendeu a abreviar, aprendeu a abreviar. Não, eu falava, misturava inseminação com fertilização, tudo errado, agora já sei tudo direitinho, aprendi Mas eu tudo com acho que ela. a gente tem que falar. Você sabe, você me vê em rede social também. Eu acho que eu sempre procuro fazer analogias e explicar, porque de nada adianta eu falar em termos médicos se a paciente ou a seguidora não está me entendendo, Pois né? é Assim, como jornalista, né? Não adianta a gente usar aqueles termos. O jornalista tem que simplificar. É você contar, abrir a janela e contar para a pessoa, porque senão você não está fazendo nada, né? Então, o isso, jargão a gente deixa para lá. Se a gente fosse usar o que a gente usa dentro da redação, é outra história. A gente tem que usar como se isso, estivesse falando para isso, o colega. isso. Pois é, aí voltando. A pessoa, infelizmente, tem um diagnóstico positivo para um câncer, certo? Geralmente, hoje, se tira a mama toda, pode-se deixar o resto da mama. Se tirar a mama toda, a pessoa tem uma perspectiva de colocar logo a prótese no mesmo dia, assim, na mesma hora que tira a mama, ou tem que se esperar um pouco? Como é, doutora, hoje em dia? Ótima pergunta, Roberta. O tratamento curativo, né, do câncer, ele não está relacionado ao tamanho da cirurgia, à agressividade da cirurgia, certo? O que aconteceu no tratamento do câncer de mama ao longo de vários anos, décadas, foi que a gente, na verdade, foi diminuindo a radicalidade da cirurgia, porque o restante do tratamento foi melhorando muito. Então, hoje, a gente trata o câncer de mama de forma muito segura, de forma muito eficaz. Não existe um desespero, não é para existir um desespero nesse diagnóstico. Principalmente se a gente encontra cedo. Daí a importância da gente fazer, né, o acompanhamento e se cuidar, porque a gente quer descobrir, quanto mais cedo a gente descobrir, maiores chances da gente fazer um tratamento menor. Mas a gente só indica uma cirurgia radical hoje em dia, uma mastectomia, quando a gente não consegue, pelo tamanho do tumor em relação à mama, fazer uma cirurgia pequena. Como é que é isso? Tumor em relação à mama, né? Se eu tenho uma paciente com a mama com um tumor pequeno, mas com a mama bem pequenininha, se eu tirar aquele tumor dali, eu vou tirar quase metade daquela mama, aquele resultado esteticamente também não vai ficar agradável. Se eu tenho uma paciente com um tumor maior, mas que tem uma mama muito volumosa, normalmente eu consigo tirar o tumor e preservar o seio. Então, a cirurgia indicada para o câncer de mama, via de regra hoje, é a menor cirurgia possível para aquela paciente. Tirar o tumor
ou tirar o seio por completo, vão deixar as pacientes tratadas, certo? Então, a gente evita, sempre que possível, a mastectomia. Quando não é possível evitar a mastectomia por alguns motivos, a gente tem como fazer a reconstrução imediata, claro, sim, se consegue fazer, se faz inclusive no SUS. Existem algumas pouquíssimas contraindicações à reconstrução imediata. Ela normalmente é feita em algumas etapas, mas a paciente normalmente já sai da sala de cirurgia com algum volume no seio, seja por uma prótese, seja por uma cirurgia que a gente traz uma partezinha do músculo e coloca lá na frente. A reconstrução, ela é oferecida. A mama é um órgão tão especial, né, Roberta? Está associado a tanta coisa linda, né? A maternidade, a feminilidade, a sexualidade, até a protesto, né? Quando as pacientes querem colocar a mama pro lado de fora lá. Estão perguntando aqui, como a gente está com pouco tempo, estão perguntando, quando a pessoa tem rejeição à prótese, como é que faz? A rejeição à prótese, ela é incomum, tá certo? Não é tão frequente. Às vezes a paciente, ela é reoperada e naquele mesmo momento se coloca, normalmente é por uma infecção, né? Aquela fica sem a prótese por um tempo e depois é recolocada, mas isso é incomum, tá certo? Não é uma rejeição, é um nome meio estranho da gente falar em relação à prótese. Por algum motivo existiu uma complicação naquela cirurgia e a paciente não conseguiu ficar com aquela prótese e a prótese extruiu, abriu o ponto e aquela prótese está saindo ali e aí a paciente precisa ficar reoperada. Entendi. Precisa ser reoperada. Precisa ser reoperada. Doutora Marina, a gente está chegando ao finalzinho e eu queria, assim, realmente excelente live, eu também estou achando. E eu queria dizer que foi Sueli Biaguirão entrou aqui. E eu queria dar um registro que amanhã a doutora Marina vai dar uma palestra lá, às 15 horas, não é isso, doutora Marina? Ou é através de live? A Bia me convidou para estrear um quadro lá, Sofá com a Bia. Não sei ainda como é que vai ser, mas vai ser lá no sofá. E eu acho que é uma live. ao vivo, é ao vivo. É uma live, é ao vivo às amanhã, 15 horas. Então é bom deixar registrado aqui, porque quem não perguntou hoje, ou quem gostou, e quem quer tirar mais dúvidas, porque a gente pensa assim, 1 hora é muita coisa, mas não acaba né? que corre. Olha, deixa eu já fazer uma propaganda de outra live, então. Amanhã eu vou estar à noite com a doutora Mirela Ávila, que é radiologista, numa live lá em Lucilo Ávila, no Instagram deles e no meu, né? Também é interessante, para quem tiver dúvidas e quiser conversar com a gente, assistam lá. Eu estou fazendo já a propaganda também aqui. Pronto, então, olha, doutora Marina amanhã vai estar. Marília Fontes também está aqui, Mariana Queiroga, que também está sempre por aqui. Antes que a gente termine, para dar esses recados, que amanhã, quem quiser mais, doutora Marina, que tem muitas perguntas para fazer para ela, Marcela Jungmann também está aqui, muita gente que quer perguntar mais coisa. Quando é coisa com a médica, no instante passa. Que horas? Olha, com o Bia, às 3 horas, 15 horas, porque eu acho que muita gente tem muita pergunta interessante para fazer ainda, porque acaba passando e a pessoa já vai anotando aí, olha, eu quero saber disso. Como é que acabou a gente não perguntando tanto sobre a mamografia, que é um assunto que muita gente quer saber, né? Porque cá para nós, o examezinho chato, viu? Não tem Cristo que gosta daquilo. Dizem, né, Roberta, que se fosse homem que precisasse da mamografia, já tinha inventado outro método, né? Não, já tive. E outra coisa, a gente fica assim pendurado naquele negócio. O meu é a doutora Norma Maranhão, que eu amo de paixão. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu fico pensando, doutora Norma, pelo amor de Deus, e ela fica, vai, Roberta. Eu digo, ai, meu Deus, mas não. E ainda fico com medo do resultado, né? Diga logo. Aliás, a gente tem excelentes radiologistas aqui na cidade, viu? A gente não deixa a desejar para canto nenhum do país. Pois é, e agora eu vou perguntar logo a Bia. Bia, me diga logo qual é a minha nota aí. Eu não sabia esse negócio de nota nunca, né? Esse negócio de nota no ultrassom. Eu vou perguntar logo qual é a minha nota, tem que ter outra live. Passei por média, né? Passei por média. Não, se eu não passo, se tiver com nota alta agora, eu vou ficar. Lá a gente quer nota baixa. A gente quer nota baixa. Pronto. Então vamos lá, doutora Maria, amanhã às 15 horas no Sofá com Bia Guirão e às 19 horas na live com Mirela. No Lucilo Ávila. Lucilo Ávila. Doutora Marina, um minutinho para a senhora se despedir. Para você que é muito jovem, mulher, doutor Fábio Cardoso, por favor.
Meu Chico, A gente graças a ele. investe tanto, né, nos cremes, no Botox, né? Diga, doutor Oh, Sábio, que eu muito estarei por aí obrigada. essa semana no consultório de vocês, lá com a Sim, Helena. você é sempre muito bem-vinda. Imagina. Muito obrigada, Roberta, pela oportunidade de falar de uma coisa que eu passaria horas aqui falando. E você sempre tão especial, com perguntas tão importantes. E é muito bom ter a sua companhia e a sua presença sempre, né, por perto da gente. Muito obrigada mesmo. Estou à disposição para responder as perguntas. Se quiserem, me mandem aí directs ou amanhã a gente se encontra aí nessas novas lives. Pois é, quem quiser perguntar, doutora Marina Ávila, manda um DM para ela que ela responde. Ela é um amor de pessoa, viu? Sigam Obrigada. ela aí que vocês vão ficar sabendo de muitas coisas. Ela dá dicas preciosas e valiosas demais. É doutora DRA Marina Ávila. Marina Ávila. Beijo, Isso. fique com Deus. Outubro Rosa, Beijo, conscientização para todos, querida. viu? Beijo, tchau, tchau. Isso. Beijo, doutor Sara, minhas Tchau. meninas. Tchau, tchau. Docinho. Beijinho. Tchau.